no início da bicicleta, mas eu gostaria de escutar o seu início. Como que o Christian começou a andar de bicicleta? Eu vou dar algumas pinceladas, vou te dar algumas cutucadas, te perguntar algumas coisinhas, Legal. mas vamos lá. Como é que o Christian começou aí a andar de bicicleta? Cara, essa é uma história que, assim, cada vez que eu conto, eu sinto mais felicidade, satisfação de contar, sabe? Eu sempre fui uma criança muito agitada, né, cara? Muito hiperativa ali, né? Não conseguia ficar parado. Eu fico imaginando uma quarentena naquela época nossa, né? Ai, meu Deus do céu. É, E assim, eu lembro que meus colegas, Tem meio eletrônico, né? a gente passava o dia inteiro brincando na rua de futebol. Só que eu era ruim de bola. Essa é a grande verdade. E eu lembro que, desde criança, eu lembro do nome da minha primeira bicicleta, né? Com 8 anos de idade. Eu lembro dessa bicicleta que marcou minha vida e eu sempre gostei de andar de bicicleta. Ou na casa dos meus pais, andava na rua. E em determinado momento da vida, eu lembro que a galera do bairro, da rua, até da sua rua, né? Você morava, o Erlon, Hum. a mãe dele morava numa rua de baixo, minha mãe. Então a galera ia pro final ali ou para cima do centro comunitário, ou no final da rua ali jogar bola. E eu lembro de eu andando naquele passo da caixa d'água ali de bicicleta, sabe? Vendo a galera jogando futebol lá embaixo. E eu lembro da sensação de felicidade de estar andando de bicicleta no meio do mato. Aí depois fiquei andando muito, né? Andando de bike, a gente brincava de pique de bicicleta aqui. Até que um dia uma pessoa, né? O Geraldo, que é o Galileu aqui, que eu considero um dos meus mentores no ciclismo, falou comigo, pô, cara, eu te vejo andando de bicicleta o dia inteiro, para cima e para baixo. Por que você não começa a treinar e participar do esporte realmente, né? Entrar no esporte, né? E aquilo me deixou, assim, muito lisonjeado. E eu comecei, então, a treinar. Na época era uma Caloi Cross de 5 marchas, né? A gente adaptava, o próprio Geraldo fazia um guidão de metalon, de ferro ali, colocava 5 marchas na Caloi Cross e era um mountain bike que a gente tinha. E isso devia ser 1991, 89, 90 por aí. Então, a gente andava muito, andava 60 Uhum. quilômetros naquela bicicleta, demorava o dia inteiro para andar aquilo. E comecei, então, a dedicar nessa época. Em 92, eu fiz a minha primeira prova de ciclismo de estrada. O Geraldo, o Wilson e o Gilson eram 3 irmãos que fundaram a equipe Giros, né, que a gente continuou durante um bom tempo. E eram ciclistas de estrada. Naquela época, eu entrei no ciclismo de estrada e vi o mountain bike, né? A gente teve a oportunidade de ver o mountain bike chegar. O Erlon lá atrás foi para o mountain bike, eu fiquei no ciclismo de estrada. E eu lembro que a minha primeira prova de ciclismo de estrada, assim, eu fiquei em segundo lugar, foi delirante o negócio. Só que, poxa, eu perdi, né? Hoje eu vejo que eu fui mirim, né? Fui pato, né? Perdi a chegada ali igual pato mesmo. E assim, mas aquilo me motivou muito. Eu falei, caramba, uai, então pode ser que eu não era bom de bola, mas desse negócio de bicicleta pode ser que eu tenha talento. E aí comecei a focar de verdade, né? Eu lembro que lá atrás. Identificou, né? Oi? Identificou, né? A gente acaba identificando com o resultado, identifica com o esporte e já tem o contato ali. Aí falei assim, pô, virou a chave. E aí comecei a dedicar mais, mas era uma era muito precária, né, Alan? Eu não sei se você chegou a ter algum treinador naquela época lá atrás, eu não tive, cara. Eu corri 2 campeonatos brasileiros de ciclismo, pô, fiz um 8º lugar numa pista, sem nunca ter andado de bicicleta de velódromo, pensa bem. Então, assim, e a gente treinava por conta própria. Eu inventava o meu treino, o Geraldo e o Wilson também davam umas dicas ali de treino. E eu vejo que a gente não fazia coisas muito, muito idiotas, não, sabe? A gente fazia muito treino, tipo assim, de 2 horas, intensidade máxima, 2 horas no gás, na avenida, e fazíamos alguns treinos intervalados, né? Que era subir alguns morros ali, fazendo esforço máximo. Com isso, em 94, acabou que minha carreira foi encerrada de ciclista, e eu segui o rumo do estudo, né? E foi muito legal isso também, assim, foi bem... Vamos dar uma Ah, tá, pausa pode aí. dar, Vamos ué. dar uma Você que é pausinha aí. entrevistador. Isso. Porque eu conheço um pouco da história, eu acho que é importante a gente falar. Nós tivemos bons professores na base, né? A gente teve uma boa base. Então, os mesmos professores que você teve, a mesma família de professores que você teve, foi a mesma família de professor que eu tive. É lógico que o Gilson e o Geraldo e o Cláudio também, que era o cunhado,
era mais voltado para o ciclismo e o Wilson mais voltado para o mountain bike, mas a gente convivia quase com a mesma família, aquela rotina ali. E a gente teve uma escola, né? A gente teve um período bom de base na infância ali, que a gente, certas coisas que nós aprendemos naquela época, a gente usa até hoje. Uma das características deles que é muito, assim, limpa para mim, vem muito à minha memória, é o giro da pedalada, e você sabe muito bem isso. Você tem a pedalada mais voltada para a redonda, né? Vamos voltar a manivela aqui, o vídeo da manivela e tal. Nós aprendemos a fazer esses tipos de treino, aprendemos a implementar isso na nossa base e que nos ajuda até hoje, né? Então, assim, eram pessoas que não tinham o conhecimento técnico, o conhecimento era o prático, né, Cristo? E que nos ajudou muito, sem sombra de dúvida, nos ajudou muito. E para mim, eu tenho certeza que para você também, na formação do nosso caráter, independente das nossas famílias, esses caras ajudaram muito na formação do nosso caráter. Coisas que aconteceram na nossa vida, fica, né? E os exemplos, as humildades dessa família, dessas pessoas, do Wilson, do Geraldo, do Gilson, do Cláudio, elas até hoje elas são claras para a gente, e até em coisas que você já fez, que nós já vivenciamos juntos, né? De doação, de incentivar o esporte. Talvez existe o segredo do mountain bike e existe o bike busca por causa desses caras, né? Os caras plantaram uma grande semente lá atrás, na nossa cidade, e pegaram gerações, né? Acredito que você iniciou antes de mim, depois eu iniciei, né? Eu considero que eles são da primeira, você é da segunda, né? Aquela turma ali, você, o Rodrigo, o Gustavo, o Adenal, pessoal que morava perto assim. Isso, aquela turma ali, e eu vim da terceira. Nós formamos a quarta e a quinta, nós continuamos o legado. Hellraiser, né? Retornamos ao inferno. Cara, mas no momento melhor, acredito eu, né? A gente tinha mais recursos técnicos, tecnologias, N coisas para poder ajudar a turma, e ainda continuamos aqui ajudando a turma. Então, eu queria dar só essa mensagem, se quiser complementar com alguma coisa. Pra caramba, velho. Sensacional essa lembrança sua, sabe? E eu acho que hoje o ciclismo, o mountain bike tá crescendo muito, sabe? E até falar nisso, pedir pra galera dar uma compartilhada na live também, seguir aí a galera do Segredos do Mountain Bike, seguir o Bike Busca aqui, galera do Bike Busca, vem cá me seguir também. Olha só que legal, a gente vê o esporte crescendo muito, cara. E, assim, eu acho que falta um pouco de paciência, sabe? Eu lembro quando o Henrique Avancini falou isso, né? Poxa, falta paciência para se formar um atleta. E a gente tem que entender muito isso, sabe? De forma muito profunda. Eu lembro que, cara, quando a gente pedalava, né? Eu lembro que eu olhava assim, eu lembro que essa primeira vez que eu fiz uma prova de ciclismo de 2 dias, que eu fiquei alojado lá no Mineirinho, cara. Eu lembro que, assim, era um evento, né? Porque os ciclistas de Minas Gerais todos ficavam hospedados ali, então era aquela resenha, aquele negócio. Eu tinha 16, 15 anos, velho. E naquele meio daquele povo, eu olhava para os caras assim e falava assim, caramba, esse cara tem 8 anos que ele pedala, esse cara tem 10 anos que ele pedala, esse cara tem tantos anos. E eu era, um girino, né, velho? Tava pedalando ali 1 ano ali, sabe? Começando, eu lembro, eu tenho 1,65 m, né? Eu sou cabeçudo, a galera acha que eu sou alto, mas só a cabeça que é grande. Então, assim, o que acontece, velho? Naquela época, o cilindro da minha bicicleta ficava colado praticamente no quadro. O Geraldo teve que serrar uma bicicleta e construir uma bicicleta do meu tamanho. Então, assim, eu olhava para aqueles caras com aquela jornada toda pela frente e eu ficava muito pilhado em percorrer aquela jornada. Eu não ficava tão ligado assim, sabe, em buscar o resultado de forma imediata. A jornada foi interrompida por motivos de força maior, mas o que acontece é que eu acho que esse tipo de pensamento é muito importante, sabe? E, assim, do mesmo jeito que eu saí do esporte com bons resultados, eu tentei trazer isso para a vida. Eu acho que tudo que a gente coloca foco, a gente expande, sabe? E naquela época eu saí, cara, do ciclismo, meio que fui tirado, e, assim, eu falei, cara, o negócio agora é estudar, vamos fazer isso direito. Fui fazer faculdade, fui sair e tudo, mas muito do que eu aprendi lá no esporte eu trouxe para minha vida.
Então, essa questão, por exemplo, da dedicação, do empenho, do resultado, você falou sobre escola, né? De focar na questão da jornada, né? Por exemplo, a gente está em 2020, eu voltei a pedalar em 2007, hoje tem mais de uma década praticamente que eu pedalo, eu parei de pedalar em 2014 para 15, para conseguir fazer o download das ideias para montar os segredos do mountain bike. E assim, poxa, quando eu olho o meu ano de 2015, 16, 17, 18, 19, eu continuo nesse processo. Então, certamente, eu vou fazer uma temporada de bike melhor que a do ano passado, que foi melhor que a 2018. E eu foco muito nesse processo evolutivo, sabe? Eu acho que dentro do esporte, fora do esporte, é muito importante a gente focar nisso, sabe? Eu fico incomodado, de verdade, com as pessoas que dormem e acordam todo dia sem aquela vontade de melhorar, sem aquela vontade de crescer, de evoluir. Em cima da bicicleta e fora da bike. Eu aprendi muito isso com o Geraldo. Tem uma passagem muito foda, cara, na minha vida com esses caras. Que foi quando caiu a ficha na minha cabeça sobre a importância de agradecer, de falar obrigado. Olha que louco isso. E eu lembro que o Geraldo, que era um cara mais filosófico, assim, né, mais cheio das ideias, eu lembro de uma vez que ele desempenou uma roda minha da bike. Poxa, eu só consegui ser um ciclista porque esse cara até dava peça pra gente. E ele desempenou minha roda de bicicleta. E eu peguei a roda, cara. Eu acho que eu falei com ele, valeu, foi isso. E fui embora. Eu vi que ele ficou encucado com aquele negócio. E aí eu fui depois, conversei com ele. Falei, ô Geraldo, eu senti uma vibe. Não lembro o que eu falei com ele. Eu falei, cara, eu senti que ficou uma aresta na parada aí. E aí ele me explicou sobre a importância de se falar a palavra obrigado. Olha que louco, né? Então, assim, Poxa vida, isso eu guardei muito uma forte. função de um pai, né? Uma função de um pai, né? Cara, foi um pai para você naquele momento. É legal. Eu tenho umas ideias malucas na cabeça. E a gente sabe muito bem. Oi? A gente sabe muito bem, né? Nós dois sabemos muito bem do que você está falando, né? Você é pai, eu sou pai. E o quanto que a gente consegue absorver, e é importante, né? Essas situações, para a gente absorver para a vida e levar isso adiante. Então, por isso que eu reforcei que esses caras foram muito importantes na vida da gente. Eu espero que a gente consiga, né, junto com a turma nossa, quem que a gente influencia, ser importante também, né? Porque as pessoas, elas têm que entender certas coisas e vão... eu trabalho com muitos funcionários subordinados a mim, e eu fui muito imaturo, mais novo, né? E sabe que a gente é imaturo, e a gente só consegue maturidade com o passar do tempo e com as vivências. E com isso a gente vai desenvolver a maturidade. Então essas situações que acontecem na vida da gente vai juntando ali, né? Vai juntando a carcaça ali, vai juntando, e a gente atinge a maturidade. E atinge a maturidade no esporte também. Quando você fala aí da vivência, de se manter no esporte e melhorar com o tempo, a gente sabe muito bem disso, né? Eu também fiquei parado no tempo, tem mais ou menos 10 anos que eu voltei a pedalar. A cada ano que passa, eu não posso falar que a gente fica melhor, porque ainda eu sinto que fisicamente, né, a gente já vai chegando perto dos 40 anos, a gente não tem tanto a potência dos 35, dos 32 anos. Isso é físico. Mas a gente consegue, durante a corrida, usar outros artifícios para poder conseguir sair bem na corrida, né? Então, essa vivência acaba nos ajudando e vai sempre nos ajudar. Para encerrar esse tópico, você quer continuar aí falando da medicina, nos seus estudos, ou posso continuar? Vou continuar aí, manda brasa. Então tá. Nessa época, nesse início aí, quem que era o maior influenciador da sua família? Porque eu passei muita coisa na minha família por pedalar quando era novo, certo? A gente, e eu acredito que muitos jovens que nos escutam hoje, diferente daquela época, ainda pode vislumbrar alguma coisa no futuro a respeito do esporte competitivo do mountain bike. Então hoje a visão é diferente daquela visão que a gente vivia. O mountain bike estava começando, o ciclismo, apesar de ser um esporte muito conhecido da época, no Brasil ainda não se ganhava dinheiro com isso. E eu realmente, né, eu escutava muito da minha família, isso não vai te dar dinheiro, vamos estudar, vamos trabalhar. É lógico que eu trabalhei, eu estudei, eu segui os caminhos que tinha que seguir,
né, naquela época. Na sua família, você tinha alguém que te incentivava, Christian? Que falava, Christian, esporte, né? Talvez conta isso para mim aqui, para a gente também pincelar isso para o jovem, que ele está num outro momento que nós não vivemos. Claro, pô, isso é muito legal de falar, né? Pô, sim, é legal sacar isso, né? E é muito interessante, cara, que só depois de muitos anos é que eu fui ter a convicção, assim, sabe? Talvez depois da perda do meu pai, que ele era um ciclista, né? E hoje tem fotos aqui na minha casa aqui dele com alforje na bike, contava essas histórias pra gente quando criança, de viajar com o irmão dele. Meu pai é holandês, então ele viajava ali nas férias ali de escolares, e ele e o irmão dele iam viajar. Holanda, Suíça, Bélgica, França. E desde novo, a bicicleta entrou na minha vida, sabe? Então eu sempre tive um incentivador, cara. E eu lembro assim, pô, meu pai, ele literalmente andava de meia furada para comprar pneu para mim, sabe? De bicicleta naquela época lá atrás. Então, assim, era um cara que me incentivava muito. E, assim, não só a minha família, mas de forma geral, isso é muito importante, cara. Que você, assim, que é um atleta, que quer ser atleta, porque eu não queria ser médico lá atrás, eu queria ser atleta. Ponto final. Eu tenho clareza disso, certo? A vida me levou por outros rumos e eu não tenho nada a reclamar, entendeu? Eu sou muito grato pela vida que eu tive e tenho ainda. Mas é muito importante, você que quer ser atleta, você precisa se blindar, porque não só a sua família, mas o mundo vai te jogar para baixo e vai te desanimar. Então, assim, não espere apoio de ninguém, não conte com isso para construir a sua carreira profissional dentro do esporte. Você precisa ser tão forte que toda a energia dessa galera que te puxa para baixo, talvez você consiga reverter isso e te jogar para cima. Porque isso foi algo que eu fiz durante muito tempo, sabe? Durante muito tempo, cara, imagina, em 1990 e alguma coisa, alguém sair com uma roupa toda justa, um capacete de isopor brilhante, numa cidade do interior aqui, eu era literalmente um extraterrestre. E assim, eu sofria bullying, né? Naquela época não existia bullying, né, pô? Eu sofria bullying da família, cara. Até hoje, Christian, quando eu entro no hipermercado aqui, né? E vejo alguém de roupa de bicicleta no supermercado, eu falo assim, é inacreditável, né? Passar por tudo que nós passamos e ver a pessoa entrar aqui na maior naturalidade, um comerciante que usa bicicleta, que usa o capacete, que usa a roupa coladinha que a gente usava, isso que a gente escutava na escola, esse bullying que a gente escutava. As meninas levantavam minha calça para ver minha perna rapada, e vai, é outro momento que a gente viveu, né? Outro momento que a gente viveu. Mas eu fico muito feliz de ver e entender como é que o mundo girou, né? E as coisas chegaram e que talvez eu estava no caminho certo naquela época e reforça o que eu pensava na época, né? Que realmente é um esporte que eu gostava, que eu amo e que as coisas iam desenvolver para isso. Nossa, cara, que a gente teve lá atrás, né? Importante. A gente era diferente, né? Sim, eu acredito que a gente pô, lá atrás, a gente estava na vanguarda, né? Da visão. E é muito interessante, cara. Eu só não tomava tapa, porque naquela época eu já não podia, não. Mas a professorada ficava louca, porque cruzava a bicicleta comigo no começo da tarde, no final da tarde, à noite. E era pesado, a galera pegava pesado com a gente. Então, assim, é importante. Eu sei como é que é. Hoje é diferente, né? Hoje o esporte movimenta muitos outros negócios, cresceu muito. Então, assim, é um outro cenário. É um outro cenário completamente diferente. Eu lembro quando eu voltei a fazer uma prova de mountain bike, foi em 2007, eu acho. 7 ou 6, tem que pensar. Mas, enfim, eu fui em Araxá, era meu aniversário na sexta-feira, eu baixei lá em Araxá, fiz uma Copa Internacional, cara. Eu lembro disso, você lembra disso. E aí eu lembro que eu cheguei assim, falei, caralho, velho, o que tá rolando aqui? É um congresso de medicina na bicicleta. Que isso? Ali minha cabeça explodiu. Eu falei, o mundo virou. Não é possível isso, não é possível, não é possível. E aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Eu lembro que naquela época, só Edmar que competia de bicicleta, né, em Monlevade. E eu voltei, a gente fez uns Iron Bikers ali, começamos a ensaiar esse movimento, você voltou também. E foi uma bola de neve que cresceu muito aqui na região, né? Com o nosso retorno, pô, a gente trouxe muita gente das antigas de novo. E os novos também, a gente botou pilha. E acredito que a gente tem um privilégio. Vamos acrescentar o Rodrigo, né? Que junto com também trouxe muita gente.
Então, a velha guarda trouxe a nova guarda de novo a pedalar e excelentes atletas nós temos Massa aqui demais, na região. Falando de mata, ele na área, A gente também. apareceu, é campeão brasileiro. Então, a gente conseguiu, né? E na região nossa a gente tem bons atletas, né? Então, eu, vice-campeão brasileiro, o Gabriel, vice-campeão brasileiro, o Edmar, campeão brasileiro. Então, atletas de alto nível aí que estão aqui perto da gente, isso é muito Cara, bom. deixa eu só fazer, deixa eu só te interromper aqui rapidinho, só para fazer um gancho nisso, né, cara? Como que é importante isso, né, Erlon, de você criar uma cultura, né? Por exemplo, poxa, meu pai holandês, o país da bicicleta, plantou isso na minha cabeça, eu passo adiante e a gente vê que a nossa cidade tem muita bicicleta, porque o Cláudio, que é esse cara lá atrás, que começou o ciclismo de estrada aqui, incentivou 3 irmãos que... Então, assim, esse movimento cultural da bicicleta, eu acho que ele está crescendo agora em bola de neve, realmente. Não tem coronavírus que segura essa galera. Acho que a galera da bike, na hora que soltar, na hora que falar assim, galera, vamos pedalar, eu acho que assim, Pode. A galera vai ficar louca, entendeu? Então, esse movimento hoje é muito grande, muito forte, cara. Eu fico falando às vezes, né? Falo menos hoje, que eu quero ver ainda o mountain bike maior do que o futebol, e parece zoeira para muita gente, e talvez seja realmente. Mas na última vez que eu viajei para o aeroporto de Confins, eu te falo que eu vi uns 10 ciclistas, talvez uns 6 grupinhos de ciclistas, e não vi ninguém jogando bola não, velho. Entendeu? Eu vou te falar com sinceridade. A primeira vez que você me falou isso, né? Não foi aí para as pessoas escutarem, foi em conversa, né? Entre nós. Eu olhei para você e falei assim: calma, Christian, as coisas são assim não. Vamos devagar, que as coisas não são assim não. Hoje eu já acredito mais. Então hoje eu estava aqui, hoje eu já estou aqui, né? Se o topo aí é a chegada, eu acredito que nós podemos talvez chegar lá. Pô, massa então, demais, cara. Tá aí Rubinho Valeriano na área também, falando sobre isso, né, cara? É um ciclo, né? É um ciclo que a gente vê crescer e acho que é bola de neve, pra cima mesmo. Eu já tive vários ídolos, né? Já tive a oportunidade lá atrás com o Ravel,